Um militar é apresentado como novo diretor do INPE. A informação da repórter de Brasília, Luciana Verdolim. O novo diretor interino do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, será Darkton Policarpo Damião. Ele é formado em Ciências Aeronáuticas pela Academia da Força Aérea. O nome foi anunciado ontem pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que já havia sinalizado a intenção de indicar um militar para o cargo. A indicação segue agora para a Casa Civil e a expectativa é de que seja oficializada ainda esta semana. O ministro garantiu que o objetivo, ao contrário dos críticos, é fortalecer o Instituto e garantir que o trabalho realizado de acompanhamento de dados sobre o desmatamento na Amazônia seja cada vez mais eficiente. Ele explicou também que, a partir da escolha do diretor interino, será convocado um comitê de busca para eleger uma lista tríplice e dessa lista sairá o nome definitivo. Darkton Policarpo vem substituir o ex-diretor Ricardo Galvão, demitido na semana passada. O ministro garante que não vai haver qualquer prejuízo para as ações do Instituto. Ele é uma pessoa de confiança, logicamente, e é uma pessoa que tem uma capacidade de gestão já demonstrada em vários cargos que exerceu. Portanto, vai ser um ótimo diretor interino para dar continuidade nesse trabalho junto aqui no Ministério, com o IBAMA, também no Ministério do Meio Ambiente, de forma que a gente tenha um sistema cada vez melhor. O presidente Jair Bolsonaro voltou ontem a questionar os dados apresentados pelo Instituto, que apontam aumento de mais de 80% da derrubada da floresta. O Ministério do Meio Ambiente aponta erros na metodologia dos dados. Admite que o desmatamento tem crescido sim, mas questiona a informação de que teria ocorrido um salto em junho agora de 2019. O governo tem defendido a necessidade de se trabalhar com a proposta de um desenvolvimento sustentável na região. Checar sempre, por exemplo, se o desmatamento é legal ou ilegal. Segundo o presidente, nesse momento em que o Brasil volta a se destacar no cenário comercial mundial, é preciso evitar a divulgação de informações que possam manchar a imagem do país no exterior, antes de confirmar se os dados estão realmente corretos. A Amazônia é um potencial incalculável. Por isso, o mundo está de olho nela. Por isso, alguns maus brasileiros ousam fazer campanha com números mentirosos contra a nossa Amazônia. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o desmatamento apontado pelo INPE efetivamente aconteceu, só que não foi concentrado no mês de junho, como foi divulgado. Segundo ele, áreas desmatadas em 2017 e 2018 só foram computadas agora, o que fez os números realmente explodirem. O ministro da Ciência e Tecnologia estará hoje na Comissão de Trabalho da Câmara. Ele foi convidado para falar sobre um outro tema polêmico: a intenção do governo Bolsonaro de privatizar os Correios. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o ministro dizer que não houve essa dança de cadeiras ali no INPE, não trouxe prejuízos ao Instituto, isso não é propriamente uma verdade, né? Prejuízo houve. Mudou, paciência, interrompeu-se o mandato do ex-comandante do INPE, bola para frente. Agora, é essencial que o governo esclareça o que pretende fazer com os dados sobre desmatamento. O INPE é um instituto respeitado nacional e internacionalmente. Há dados que são mais precários, que são levantados para efeito de combate ao desmatamento. Esses dados depois são confirmados num levantamento mais preciso, anual, e que tem confirmado esses dados sobre o desmatamento. Não adianta questionar os dados, chamar de mentiroso, chamar pesquisadores responsáveis de maus brasileiros, se o governo não combate o essencial, que é o desmatamento. O próprio ministro do Meio Ambiente reconhece que o desmatamento aumentou. O governo precisa dizer o que vai fazer para combater o desmatamento. Não adianta quebrar o termômetro, é preciso combater a febre, sobretudo agora que o governo está envolvido em acordos internacionais, como o acordo Mercosul-União Europeia, que tem como cláusulas importantíssimas o respeito às metas do Acordo de Paris e o respeito à preservação do meio ambiente.
Bom, que houve desmatamento, o ministro Ricardo Salles já admitiu. O problema era só na quantificação da dimensão do desmatamento. O ministro também nos disse aqui em entrevista ao Jornal da Manhã na semana passada que uma das soluções para combater o desmatamento e não prejudicar aquelas pessoas, ou seja, beneficiar as pessoas que moram na região, eram soluções econômicas negociadas com quem lá mora. Porque o modelo atual, uma crítica do ministro Ricardo Salles, é que a forma como aquela área é tratada, a forma como a preservação, né, impede o desenvolvimento econômico, tem sido um fator negativo para aquela população. E aqui não há uma contraposição, uma contradição entre desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. É possível fazer as duas coisas. Vários países da Europa já implementam soluções nesse sentido há muitos anos, então não é preciso reinventar a roda. A roda já existe, é só preciso adaptar aqui a nossa realidade brasileira. E não basta criticar os dados que são divulgados pelo INPE. Se o governo discorda desses dados, ele tem que estabelecer o critério para medir essa questão do desmatamento de uma forma eficiente. Não dá para questionar, dizer que é mentira, que esses dados estão incorretos e não apresentar uma fórmula alternativa confiável, mais do que tudo. Porque não adianta querer esconder essa situação toda embaixo do tapete, porque há, inclusive, controles internacionais, não porque queiram ficar com a Amazônia, mas sim por uma questão de meio ambiente, de preocupação com o que acontece no Brasil. E a preocupação maior que se tem nessa questão ambiental é o discurso todo do governo referente a isso. É a questão de querer facilitar as áreas de garimpo, com a participação dos indígenas em reservas indígenas, a questão de demarcação de terras. O governo foi derrotado, inclusive, no Supremo em relação a isso, envolvendo a questão da FUNAI e das demarcações. Então, nós temos várias declarações que demonstram uma preocupação menor do governo com essa questão ambiental e com a preservação de áreas aí de proteção, inclusive com a ideia de se transformar a Bahia lá de Angra dos Reis em uma Cancún brasileira. Então é o excesso de medidas que mostram a preocupação menor do governo, essa questão de desmerecer todas as ONGs, sendo que muitas fazem trabalhos importantíssimos, não apenas nessa questão de preservação ambiental, mas também de atendimento à população carente na região. Isso acontece em todo o mundo. Então não se pode colocar tudo como uma situação de conflito. É preciso sim ter a autonomia do país, respeitar a nossa própria identidade, mas trabalhar com critérios técnicos e sem esconder uma realidade que talvez seja desfavorável.